E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui trabalhando firme para que vocês possam manter o estudo de vocês em dia, tá? É com prazer que eu apresento para vocês a primeira lousa sobre o filo quinidário, tá? Ou grupo quinidário, beleza pessoal? Bom, esses animais são muito conhecidos, né? Aparecem muito em filme, em documentário, tá? Então você vai aprender a entender como esses animais são e como eles funcionam, tá? Primeiro vamos começar aqui buscando entender o que significa a palavra quinidários, tá? Quinidários significa animais que queimam, tá? Se você entrar em contato com esses animais, você pode sofrer queimaduras sérias, tá? Isso é muito comum em algumas praias do Brasil, os turistas vão e voltam com marcas de queimadura de água-viva, tá? Aliás, água-viva, existem algumas águas-vivas, parecido com essa aqui que eu desenhei para vocês, que tem um veneno muito tóxico que pode matar em questão de minutos, tá? Então tomem cuidado com esses animais, eles não são animais que você deve ter muito contato, na verdade você tem que evitá-los ao máximo, embora eles tenham uma beleza, um certo ar de exótico, tá? Se associem com outras formas de vida, formam coisas bonitas dentro da água, a gente deve evitar esses animais para não ter problema. Um nome mais antigo para esse grupo é selenterados, tá? Então os quinidários podem ser chamados também de selenterados. Isso quase não aparece mais. Mas vamos lá. Os quinidários ou selenterados, eles são animais aquáticos, tá? São animais que vivem na água. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Os corais, tá? São responsáveis por aquelas formações geológicas debaixo d'água. Os recifes de corais. Você está vendo aqui uma hidra, e olha só que interessante, eu coloquei aqui um peixe-palhaço. Tá? O peixe-palhaço se associa com os tentáculos das hidras, tá? Como se fosse um auxílio de proteção. Os peixes-palhaços se alimentam de parasitas que porventura se instalam ali nos tentáculos e ganham proteção contra predadores. É uma associação uma associação onde as duas partes envolvidas ganham benefícios, ok? Então aquele ali é o peixinho-palhaço. Os corais são formadores de recifes, né, como eu expliquei para vocês, assim como os poríferos e também algumas algas. Fechou? Aqui você tem águas vivas, que são quinidários muito conhecidos, tá? São causadores de alguns acidentes, algumas são muito grandes, outras são pequenininhas. E aqui é a famosa caravela portuguesa. A caravela portuguesa, pessoal, é um quinidário interessante porque você não está vendo um quinidário, você está vendo um grupo de quinidários. Isso aí que você está vendo é o que nós chamamos de colônia biológica. Ok? Vamos lembrar o que é uma colônia? Uma colônia é um grupo de indivíduos de mesma espécie que estão unidos fisicamente, tá? Essa colônia é interessante porque ela não fica debaixo d'água, ela fica flutuando. Existe essa região aqui, ó, cheia de gases. Essa região mantém a densidade do animal mais baixa, ou melhor, da colônia mais baixa, a colônia fica flutuando. Essa colônia é arrastada pelas marés e pelo vento. Tá? Isso aqui vai parar lá na areia da praia. Aí algumas pessoas vão lá e põem a mão e acabam se acidentando, porque quinidário é um animal que queima. Vocês vão entender isso melhor na próxima lousa, tá? Esses animais aqui, eles ficam flutuando, tá? Para lá e para cá. E debaixo desse flutuador, você vai encontrar aqui muitos filamentos. Esses filamentos representam os indivíduos, tá? Coloniais. Beleza? Então, alguns exemplos para vocês de quinidários. As águas vivas, as caravelas, que são colônias flutuantes, e os corais, que são responsáveis por formar lá aquelas formações geológicas debaixo da água, conhecidas como recifes coralinos. Ok? Então, são aquáticos. Gente, quando eu falar que o animal é aquático, ele pode ser tanto de água doce quanto de água salgada. Beleza? Outra coisa interessante, eles têm uma forma corporal que nós chamamos de simetria radial. Beleza? São diblásticos. O animal apresenta dois tecidos corporais. Vocês vão entender isso melhor na próxima lousa. Tem cavidade gastrovascular. O que significa isso, pessoal? É uma cavidade interna que o animal usa para digerir o alimento. São carnívoros, ok? Se alimentam dos mais variados tipos de animais. Ele usa essa cavidade interna para digerir e distribuir nutrientes, tá? A distribuição nutritiva é meio por difusão. Os animais são bem fininhos, tá? Aliás, gente, vou até fazer uma marcação aqui. Vou tirar uma foto dessa lousa para vocês. Isso aqui é importante demais, tá? A cavidade gastrovascular, ela é reconhecida na zoologia como o primeiro órgão que apareceu na escala evolutiva. Então, o primeiro órgão que apareceu na escala evolutiva é a cavidade gastrovascular. Aliás, os quinidários eles já têm uma organização tecidual e de órgãos, tá? Então, esse aqui é o primeiro órgão da escala zoológica evolutiva. Belezinha? Show, né? Mais informações sobre esse grupo. Ó, eles apresentam o sistema nervoso. O sistema nervoso desses animais é um sistema nervoso bem simples, bem primitivo, digamos assim, e ele é de resposta local. Então quer dizer que se eu encostar no animal, ele responde localmente, tá? É o que a gente chama de sistema nervoso difuso. Existe uma rede de neurônios espalhadas pela superfície do corpo desse animal que permite que ele consiga responder a estímulos localizados, tá?
Existem indivíduos de sexos separados, a biologia chama de dioico, macho e fêmea, e existem indivíduos que são hermafroditas, ou seja, monóicos, um indivíduo com dois sexos, capaz de produzir gametas masculinos e femininos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso aqui é muito usado quando se trata de reprodução, tá? Os animais se reproduzem tanto de forma sexuada, por fecundação, quanto de forma assexuada. Então, a primeira lousa de quinidários se dizendo o seguinte: os quinidários são conhecidos como animais que queimam, tá? São aquáticos carnívoros, tanto de água doce quanto de água salgada. Aqui alguns exemplos: ó, águas vivas, caravelas, corais, beleza? Lembra que esses seres se associam com outros, como está acontecendo aqui, ó, entre as anêmonas e o peixe-palhaço, uma associação benéfica. Mais. Tanto a anêmona quanto o peixe-palhaço ganham benefício dessa relação, tudo bem? Outra coisa interessante, eles são radiais, tem uma forma corporal que lembra muito uma circunferência, de blásticos, compostos por dois tecidos, tá? E nesse grupo surgiu o primeiro órgão considerado mesmo, de fato, um órgão na escala zoológica evolutiva, conhecido como cavidade gastrovascular. Essa cavidade digere o alimento e distribui os nutrientes pelo corpo do bicho. A distribuição é feita por difusão, esses animais são muito fininhos, tá? Outra coisa interessante, o sistema nervoso está presente, tá? Existe uma rede nervosa de neurônios que é difusa. Se eu encostar no animal, que não é recomendado, o animal responde localmente, ok? E podem existir indivíduos de sexos separados, machos e fêmeas, e indivíduos hermafroditas, os monóicos. E a reprodução é tanto sexuada quanto assexuada, tá? Uma coisa interessante para a gente notar aqui no desenho é que a gente encontra formas coloniais, formas fixas e formas livre-natantes, tá? Você pode encontrar os quinidários também vivendo aqui, ó, na superfície da água, tá? Sendo arrastados, como acontece no caso da caravela, que é um indivíduo colonial, beleza? Agora eu vou dar um stop e vou voltar daqui a pouco para a gente trocar essa lousa, tá? Ó, num estalar de dedos você vai ver que essa lousa vai sumir e vai aparecer uma nova lousa. Então, 1, 2, 3 e... tchau! Olha aí! Ah, meus poderes aqui na internet! Beleza, galera? Agora a gente vai ver uma coisa importante sobre quinidários, que é a relação das formas, tá? Quando a gente analisa os indivíduos do grupo dos quinidários, a gente percebe que existem diferenças de formas, tá? Uma coisa que a biologia chama de polimorfismo. Duas formas são reconhecidas. Essa primeira forma aqui, ó, é a forma séssil, tá? O indivíduo fica fixado em algum substrato aquático, uma pedra, tá? Fundo aquático. Esse indivíduo aqui, ó, a biologia chama ele de pólipo. Então, pólipo é a forma séssil, tá? Já essa forma aqui, ó, que lembra muito uma água viva, é a forma livre, que nada livremente, forma livre e natante. A biologia chama essa forma aqui de medusa. Tudo bem, galera? Então, temos quantas formas? Duas. A forma pólipo e a forma medusa. Vocês vão ver aqui através do detalhamento anatômico que se trata das mesmas estruturas, tá? Só muda a questão de estar fixo ou estar livre, ok? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, cortes, tá? Os indivíduos são cortados para você ver o interior, eles não estão inteiros, tá? Então vamos analisar o seguinte, ó. Externamente você está vendo essa linha roxa. Essa linha roxa representa um tecido chamado de epiderme. Todo mundo entendeu? A epiderme está presente tanto na forma pólipo quanto na forma de medusa. A epiderme é um tecido de revestimento, tá vendo? Reveste todo o corpo. As células são aderidas umas às outras, você vai encontrar diversidade celular. Bom, dentre todas as células que você pode encontrar na epiderme, esta célula aqui se destaca, ó. Ela recebe um nome especial. O nome dela é quinidócito. Por causa dessa célula aqui, o nome do grupo mudou de seleterato para quinidários, tá? O quinidócito, pessoal, é uma célula bem sofisticada, tá? Bem cheia de detalhes. Vou tentar focar só no que vocês precisam. Primeiro, tá vendo que ela tem um formatozinho de taça? Isso aqui é um tipo de quinidócito, existem vários, tá? Tá vendo que ela tem um formatozinho de taça? E aqui na parte apical, ó, se você pensar nessa linha roxa como se fosse a epiderme, a parte apical aqui você tem uma estrutura chamada de cílio, ou quinidocílio, tá? Gente, isso aqui é um gatilho. Escutou a palavra gatilho? Gatilho é o que a gente usa para disparar uma arma, não é? O cílio está conectado a uma estrutura interna conhecida como nematocisto. Olha só que interessante, pessoal. Essa estrutura interna aqui, ó, é conhecida como nematocisto. Nematocisto. Isso aqui é uma organela, viu, gente? Uma organela celular. E lá dentro dessa organela celular a gente vai ver um filamento, tá? Que é recheado, esse filamento é lotado de substâncias químicas urticantes que causam queimaduras e também substâncias químicas venenosas que podem agir até no sistema nervoso, tá? Lembra que alguns desses animais são extremamente perigosos. Você deve evitar o contato com esses animais. Como é que funciona?
Qualquer coisa que encoste no cílio vai fazer com que ocorra o disparo da célula. Como é que acontece o disparo? Por diferença de pressão interna e externa, o cílio vai abrir aqui a célula e vai sair lá de dentro um filamento que está dentro da organela chamada de nematocisto. Esse filamento ele é projetado com tanta velocidade que ele consegue penetrar na pele de um eventual agressor ou de uma presa. E quando esse filamento entra na pele, ele começa a liberar substâncias químicas que são urticantes, causam queimaduras e são tóxicas até para o sistema nervoso, tá? Então, você está vendo aqui é um filamento. Isso aqui é um filamento. Esse filamento é tóxico e urticante, tá? Gente, essa célula é uma célula de único disparo. O que significa isso? Uma vez que a gente tem apertado aqui o cílio e disparado o filamento, que estava lá no nematocisto, essa célula vai ser descartada e substituída por uma nova célula. A epiderme tem muitas células indiferenciadas que podem se transformar nos quinidócitos. Lembrando que o quinidócito foi a célula que substituiu o nome do grupo de selenterados para quinidários. É uma célula que libera filamentos neurotóxicos e urticantes. Todo mundo entendeu isso? Então vamos lá de novo. A linha roxa representa a epiderme, que tem uma variação muito grande de células. A mais importante são os quinidócitos, células urticantes. Vocês perceberam de onde eu puxei a setinha? Desses prolongamentos aqui, ó. Esses prolongamentos estão presentes tanto na forma medusoide quanto na forma de pólipo. Esses prolongamentos, eles são conhecidos como tentáculos. E se você prestar atenção, os tentáculos eles estão aqui, ó, ao redor desse orifício aqui, ó. Vou tentar fazer aqui um orifício para ficar mais fácil você entender. Esse orifício é a boca do animal. Como assim, professor? Boca? Esses animais têm boca? Tem. É aqui que vai ter acesso, o alimento, que vai entrar nesse grande espaço aqui, ó. Esse grande espaço está presente aqui e aqui. Esse espaço que você está vendo é a cavidade gastrodigestiva, ou a cavidade gastrovascular. Então, esse espaço aqui, ó, é a cavidade, ok? Gastrovascular. É aqui que vai acontecer a digestão do alimento que foi aprisionado, por exemplo, um peixe, um invertebrado qualquer, ou até mesmo outro quinidário, tá? E depois a distribuição dos nutrientes. Agora, preste atenção, tá vendo que todo o espaço é revestido por essa linha azul? Essa linha azul que você está vendo é o segundo tecido. Lembra que esses animais têm dois tecidos apenas. O primeiro é a epiderme, que é o tecido externo, e o segundo é o tecido que reveste a cavidade gastrovascular. Essa linha azul, ela representa uma coisa que a gente chama de gastroderme. Gastroderme. Está presente tanto aqui na forma pólipo, quanto aqui na forma medusoide, ok? Lembrando que a forma medusoide também tem um acesso chamado de boca, tá? E a boca também é circundada por prolongamentos chamados de tentáculos. Legal, né? Muito bom. Vamos lá. O que a gente tem até agora? Existem duas formas, uma forma fixa chamada de pólipo, tá? Lembra dos corais? Os corais têm esse formato. E tem as formas livres. As formas livres são chamadas de medusas, tá? Um exemplo de forma livre são as águas-vivas. Bom, o animal ele tem uma morfologia, uma simetria radial. Perceba que existe aqui uma forma circular. Se a gente olhar por cima, a gente vai ver como se fosse um círculo, tanto aqui quanto aqui. Ó, existe dois tecidos, a epiderme, que reveste externamente o corpo, e um tecido interno chamado de gastroderme, que reveste um espaço onde acontece a digestão e distribuição dos nutrientes. Esse espaço é chamado de cavidade gastrovascular. Isso aqui é considerado o primeiro órgão da escala zoológica evolutiva. Antigamente essa cavidade era chamada de celêntero, daí o nome, ó, selenterados, tá? Hoje o nome é quinidários por causa da célula que queima chamada de quinidócito, ok? Para a gente terminar, olha só que interessante. Aí, o orifício, o acesso à cavidade gastrovascular é conhecido como boca, e ela é circundada por projeções corporais cheias, abarrotadas de quinidócitos. Essas projeções são chamadas de tentáculos, tudo bem? Ótimo. Agora, para finalizar, preste bastante atenção. Você está vendo que entre a linha azul e a linha roxa eu não desenhei nada? Nada. Por quê? Porque aqui ó, existe uma geleia de preenchimento, não é um tecido, é uma espécie de creme de revestimento, de preenchimento, uma geleia, conhecida como mesogleia, tá? Vou até fazer de vermelho aqui para destacar. Essa camada aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é chamada de mesogleia. Preste bastante atenção nisso aqui, ó, porque a gente vai voltar a ver isso nas próximas aulas. A mesogleia é uma espécie de geleia de preenchimento e ela é translúcida, permite a passagem de luz. O que é uma substância translúcida? Permite a passagem de luz, igual uma substância transparente.
Só que as substâncias translúcidas diminuem a velocidade da luz quando ela está passando. Isso é interessante aqui, ó, no grupo das medusas, né, das águas vivas. Porque quando a luz passa por esse animal, ela perde velocidade e você consegue enxergar o contorno do bicho como se uma porção de água na sua frente tivesse ganhado vida. Daí o nome águas vivas, ok? Ó, como a luz está passando aqui pela mesogleia, algumas formas de vida podem se instalar na mesogleia para aproveitar essa passagem de luz, tá? Isso é muito comum nos pólipos, nos corais, tá? Os corais podem abrigar algumas algas, tá? E essas algas vivem aqui na mesogleia, adquirindo proteção, dióxido de carbono por causa da respiração desse animal, e a gente também vai encontrar a passagem de luz aqui, então eles podem se beneficiar. Isso que você está vendo são algas. São algas simbiontes. Essas algas simbiontes, elas são conhecidas como zooxantelas. Zooxantelas, tá? Guarda esse nome por quê? Por causa de mudanças climáticas, aquecimento global, emissão de gases tóxicos, algumas dessas zooxantelas têm morrido. Isso causa o que a gente chama de branqueamento dos corais. E o branqueamento dos corais significa o fim da vida do bicho. Por quê? A maioria dos corais, que tem forma de pólipo, adquiriu uma relação muito íntima com essas algas, a ponto de não conseguir mais sobreviver sem elas, tá? Uma coisa que a gente vai ver na ecologia como mutualismo, tá? Então o que você está vendo aqui é uma relação mais. As algas simbiontes ganham benefício e os corais também. Professor, o que os corais ganham como benefício? Olha, as algas produzem glicose durante a fotossíntese e alimentam os corais. E os corais abrigam as algas, permitem acesso à luz, porque atravessa a mesogleia, e também acesso ao dióxido de carbono proveniente da respiração celular. Ok? Vamos fazer um resuminho rápido dessa aula, que foi muito legal, para a gente finalizar essa parte de quinidários. Fica faltando para a gente terminar só a reprodução. Então, os quinidários ou sementerados podem apresentar duas formas, ok? Quais são as formas? A forma fixa, chamada de pólipo, e a forma livre e natante, chamada de medusa, ok? Preste atenção, as duas formas têm as mesmas estruturas. O revestimento externo é um tecido chamado de epiderme, que na região dos tentáculos que circundam a boca apresentam muitas células de defesa e de caça chamadas de quinidócitos. São essas células aqui, pessoal, quinidócitos, que deram um nome novo ao grupo quinidários. Elas apresentam no interior uma organela chamada de nematocisto, que tem um filamento que causa queimaduras, é urticante e pode conter substâncias neurotóxicas, beleza? Uma vez que você ativou essa célula, você sofre um ferimento por causa desse filamento e uma queimadura se instala na sua pele. Essas células são usadas tanto para o animal caçar como para se defender de algum agressor ambiental, ok? Ó, lá dentro a gente vai ver uma grande cavidade digestiva e o acesso dessa cavidade é chamado de boca. Essa cavidade digestiva é considerada o primeiro órgão na escala zoológica evolutiva, é chamada de cavidade gastrovascular. Ela digere o que foi conquistado como alimento e distribui os nutrientes. Revestindo essa cavidade, você está vendo aqui a linha azul representa a gastroderme, tá? A gastroderme é um tecido também, lembra desse animal ondiblástico, ele tem dois tecidos. Ó, entre a gastroderme e a epiderme, existe uma geleia de preenchimento que a gente chama de mesogleia. Isso não é tecido, é uma geleia de preenchimento. E ela é translúcida, permite a passagem da luz. O efeito que ela causa nas medusas possibilitou a gente dar o nome para elas de águas vivas, tá? Porque você consegue ver o contorno do animal quando ele está nadando. E uma coisa interessante quando se trata dos corais, que são formas de pólipo, é que a mesogleia pode abrigar algas simbiontes. Essas algas são conhecidas como zooxantelas, tá? Essas algas produzem glicose na fotossíntese e alimentam o coral. E o coral dá proteção e permite acesso à luz, fazendo com que ocorra uma relação aqui onde os dois ganham. Mais na biologia, uma relação do tipo mutualismo. Muito cuidado, porque por mudanças ambientais, mudanças no clima, algumas dessas algas têm morrido e levado os corais a um processo chamado de branqueamento, tá? Que significa o fim da vida do coral. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é apenas a aula inicial dos quinidários. A gente vai falar depois sobre reprodução. Tchau!